quero começar por Gênesis. Eu sei que vocês estão concluindo nesta manhã um período de jejum, baixo o slogan, não é, da reconstrução dos muros, baixo o governo, baixo a direção de Neemias, não é? Lá em um tempo pós-exílico, depois que Israel volta do exílio babilônico. Então quero começar por Gênesis capítulo número 1, verso 2, 3 e 4. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Verso 2. Observe, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Diga comigo, por gentileza, o Espírito se movia. 4. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Ok? Essa é uma palavra que eu recebi o ano passado, e Deus tem me orientado a que eu possa introduzir toda a ministração com esta palavra. E nesses 3 versículos há 3 princípios importantes para os nossos dias. Primeiro princípio: Deus é um Deus de movimento. Você está aqui? Deus é um Deus de movimento. E aqui quero abrir um parênteses: não necessariamente de mover. Deus é um Deus de movimento, e o movimento gera o mover. Está acompanhando? Agora, Deus não é necessariamente um Deus de mover. Deus é um Deus de movimento. Isto deixa muito claro o texto que acabamos de ler. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro princípio que você precisa entender nesta manhã, e precisa ficar muito claro para você, que Deus é um Deus de movimento. Ok? Agora observe, a movimentação de Deus produz algo fundamental para os nossos dias. A movimentação arranca dos lábios de Deus a seguinte expressão: haja luz. Amém? Diga comigo: haja luz. Então você precisa entender que o movimento de Deus produz luz. Alô? Você está aqui comigo? Então toda vez que Deus se move, Ele produz luz, ou Ele manifesta luz. Está acompanhando? Agora, esta luz não é luz da lâmpada. Esta luz não é luz do sol. Esta luz não é luz de lua ou estrelas, porque se você conferir no capítulo número 1 de Gênesis, verso 14, ele tão só no terceiro dia, ele gera sol, lua e estrelas. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: a que luz se refere o versículo número 3? Essa luz é sinônimo de conhecimento, é sinônimo de revelação, é sinônimo de que Deus se dá a conhecer quando Ele se move. Comigo? Então o que você precisa entender nesta manhã, que toda movimentação de Deus, Ele tem a intenção de se dar a conhecer. Ele tem a intenção de se revelar a você, de se revelar a mim, que eu o conheça um pouco mais daquilo que eu o conheço hoje. Posso ouvir um amém? Me acompanhe nisto? Movimento produz luz, e a luz demanda de separação. Está no verso número 4. Você está aqui comigo? Então observe, Deus se move. Quando Ele se move, Ele manifesta luz, e a luz demanda de aqueles que são alcançados pela luz, demanda separação. Eu estou aqui, agora eu vou profetizar. Eu estou aqui para lhe dizer nesta manhã que Deus está em movimento. Deus não está parado. Deus está movimentando. Os últimos anos para nós parecem que diminuímos a velocidade, e outro dia posso lhe contar ou comentar acerca disso, mas não podemos esquecer, não podemos achar que Deus está parado. Deus está em movimento, e como Ele está em movimento, Ele se está manifestando em luz. São dias de aumento de luz. São dias que mesmo que vejamos tudo a nosso redor, parece que está parado, parece que está em escuridão, Deus está em movimento, e o movimento de Deus está manifestando luz. Então são dias em que precisamos nos dedicar e aproveitar a luz para conhecer o Senhor, para entender seus tempos, para entender a sua movimentação. Você está comigo aqui?
João capítulo 5, verso 19 declara que o filho só faz o que vê o pai fazer. Você está aqui? Então eu como filho só posso me mover se ele se move. Ok? Usando a figura do deserto, é estupidez, é necessidade, é ignorância, é inoportuno nos mover se a nuvem não se moveu. Você está aqui comigo ou não? Estão aqui, não é? E também é estupidez, é ignorância não me mover quando a nuvem se move. Ok? Você entende esta verdade? Se a nuvem se move, eu preciso me mover com a nuvem. Se a nuvem não se move, eu preciso continuar no lugar que Deus estabeleceu, porque essa estupidez, essa ignorância, entre aspas, me falta o vocabulário, não é? Mas para que você possa entender, é burrice se mover quando a nuvem não se moveu, e também é burrice não se mover quando ela se moveu. Observe, toda movimentação de Deus vai te trazer para mais perto dele. Está acompanhando ou não? Toda movimentação produz luz. Luz é Deus se revelando ao homem, é Deus se dando a conhecer ao homem. E quando falamos de Deus se revelando, revelando o seu propósito, revelando a sua vontade, revelando o seu querer. Agora, toda movimentação de Deus que produz luz vai demandar de mim e de você separação. Não há como você dizer para mim: eu vejo que Deus está movendo, eu estou mais próximo de Deus, estou conhecendo mais dele, e você continuar grudado, você continuar agarrado a certas coisas, a certas situações, a certos pensamentos, a certas emoções e a certos desejos que Deus está revelando, mostrando, se dando a conhecer, que não podem estar mais com você. Alô? E aqui está nosso problema. Deus se move, Ele manifesta a luz, mas nós resistimos à separação. Esse verbo separar pode se conjugar também da seguinte maneira: deixar. Toda vez que Deus se move e gera luz, Ele demandará que seus filhos deixem alguma coisa. Você está aqui comigo? Ok? Então observe. Se você disse para mim: Dario, Deus se está movendo na minha vida, eu estou entendendo coisas de Deus que eu não entendia. Muito bem, então você precisa entender, compreender, ativar a sua consciência que algumas coisas da sua vida não podem ser levadas, não podem ser conduzidas, não podem ser transportadas para a próxima etapa da sua vida. Uau! Você está aqui? E aqui está nosso problema, porque Deus se move, Deus manifesta a luz, mas a gente continua atrelado a coisas que não são mais importantes, relevantes para o tempo que Deus nos está querendo introduzir. Observem, no mesmo capítulo, não no mesmo capítulo, capítulo número 2, uma das primeiras informações, uma das primeiras declarações de Deus sobre o homem é que ele deixará pai e mãe e se juntará a uma mulher. Você está aqui? Então ele está dizendo: olha, há uma movimentação, a luz, mas você precisa deixar. Está acompanhando? Isto é tão claro na Escritura, isto é tão poderoso na Escritura, mas a gente não consegue entender esta verdade. Por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quantos querem amadurecer? Está aqui? Então, meu irmão, para amadurecer há que deixar as coisas de menino. Observe, não é suficiente querer amadurecer. A maturidade demandará deixar. Obrigado por seu amém, obrigado por sua alegria, obrigado por seu entusiasmo. Se não quer dizer amém, diga ui. E quando a palavra estourar no lombo, diga ai. Mas diga alguma coisa. Perfeito? Ok, observe de novo. Se queremos amadurecer, precisamos deixar. Amém? Não há como amadurecer se não deixamos. Abra um parênteses. Já se perguntou por que a porta é estreita e o caminho também é estreito? Se perguntou já? Pois Jesus se apresenta como uma porta estreita, sim ou não? Mas ele também se apresenta como um caminho estreito.
Então, por que a porta é estreita e o caminho também é estreito? Essa é uma pergunta que todos nós nos deveríamos fazer. Não é só a porta estreita, mas o caminho também é estreito. Sabe por quê? Porque quando adentramos ou quando entramos, temos que deixar. E enquanto caminhamos, também precisamos deixar. Você está aqui? Esse é o nosso problema. A gente adentra pela porta estreita e deixamos. E achamos que agora podemos levar todas as tralhas que passaram pela porta. Mas eu tenho uma má notícia para você. As tralhas que passaram pela porta vão ter que ser deixadas no caminho estreito agora. Porque para poder amadurecer, para poder avançar, para poder progredir, eu preciso deixar. Paulo disse aos Coríntios, quando era menino, quando era imaturo, Paulo usa esta nomenclatura: menino para imaturo, homem ou varão para maduro. Como Salomão usa tolo para o imaturo e sábio para o maduro. São expressões equivalentes, são expressões sinônimas que apontam para este processo da maturidade, da imaturidade à maturidade, da meninice à maturidade. E Paulo deixa claro para os coríntios: quando era menino, pensava ou falava, pensava, raciocinava ou julgava como menino, mas agora sou maduro. E porque sou maduro, ou para alcançar maturidade, precisei deixar as coisas de menino. Você está aqui comigo? Agora eu vou profetizar. Amém? Há pessoas aqui que querem amadurecer, mas querem continuar preservando coisas que já não encaixam mais na próxima etapa. Então, meu irmão, para que você possa avançar, para que você possa progredir, para que você possa ir adiante e para cima, amém? Me acompanhe nisto. Há coisas que você precisa deixar, há pensamentos que você precisa deixar. Não é de sua maneira, não é de seu jeito, não é como você projetou, é da maneira de Deus. Você me está acompanhando? Há emoções feridas que você precisa se submeter a uma cura, porque emoções maltratadas, emoções mal administradas não fazem mais parte da próxima etapa. Amém? Diga assim comigo: cicatrizes são as medalhas de honra de um filho de Deus que avança e progride. Amém? A gente não tem medalhas aqui sobre o peito, a gente tem cicatrizes. É o que Paulo disse quando ele diz: carrego as marcas de Cristo. Ele carrega medalhas. Ele, quando a gente, não sei você, mas eu olho para meus joelhos e eu digo: quando tinha 5 anos eu caí em bicicleta e tenho uma cicatriz aqui. Jogando bola eu me machuquei aqui. Em cima da mangueira eu caí e o galho rasgou aqui a minha costela. Eu tenho marcas de uma trajetória, de uma experiência. Acompanhe nisto. Nós, os filhos de Deus, não temos medalhas sobre o peito, carregamos cicatrizes. Mas as cicatrizes precisam ser as marcas que Cristo fez em nós, e não necessariamente as marcas que a vida fez em nós. Você está aqui? Então observe: pensamentos renovados, emoções saradas, curadas e desejos alinhados com a vontade de Deus. Porque se você carrega um desejo que não é da vontade de Deus, você vai se frustrar, meu irmão. Você vai correr atrás, você pode até conseguir, mas será na força de seu braço. Não será fruto, não será consequência da vontade de Deus na sua vida. Você está aqui comigo? Me dê outro texto, por gentileza. Hebreus capítulo 6, verso 1. Ainda estou na minha introdução, amém? Meus amigos dizem que minhas introduções são melhores que meus sermões. Eu insisto em pregar, não é? Ele disse que a introdução é melhor. Capítulo 6, verso 1. Ele disse assim: deixando os rudimentos básicos do Evangelho de Cristo, avancemos para a maturidade. Novamente aparece o verbo avançar, progredir. Me está acompanhando? Insisto nesta verdade. Esta verdade tem que ser chave para você. Se você não entender o que vem a continuação, chamémoslo assim, não importa. Mas se você entender que a movimentação de Deus produz luz, e a luz de Deus demanda separação, que é sinônimo de deixar, eu ganhei meu dia. Há coisas que precisam ser deixadas para trás.
para que nós possamos avançar. Dario, mas isso é bom. Às vezes, querido, coisas boas precisam ser deixadas para trás. Quantos já viajaram de avião para outra nação? Alguém já foi para outro lugar, sem ser o Brasil? Muito bem. Excesso de peso vale caro. Sim ou não? Então, a gente passa 2 quilos e ele me cobra uma taxa que vocês, meu Deus, absurda. Excesso de equipagem, excesso de peso traz prejuízos. Amém? Então você precisa entender, entenda-me muito bem, eu não estou aqui como advogado do inimigo, não é isso. Mas às vezes nós não avançamos, não necessariamente porque o inimigo nos atrapalha, senão porque ele, certo, nos engana, nos induzindo a levar coisas para a próxima etapa que não precisamos mais. Me acompanhem nisso? Então, Deus é um Deus de movimento. Quando Ele se move, manifesta a luz. E a luz demandará de você separação. Se não nos separarmos, teremos problemas na nossa jornada. Teremos dificuldades de avançar. Teremos dificuldades de progredir. Está acompanhando? Nem as tribulações, entenda isto, observe. Nem as tribulações atrapalham um homem que está deixando para avançar. Você está aqui comigo? Diga isso comigo. Nem as tribulações atrapalham um homem, uma mulher que está deixando para avançar. Paulo disse isso. Ele está preso. Ele disse que isso não limita o progresso do Evangelho. Ele disse: eu estou em correntes, mas isso não tem limitado o progresso do Evangelho. Porque para um homem que deixa, a prioridade não é se sua vida está bem ou está mal. Para um homem que deixa, consciente do avanço do reino de Deus, o mais importante é que o Evangelho progrida. Primeiramente em mim, primeiramente em você. Amém? Progredir o Evangelho não necessariamente é evangelizar. Progredir o Evangelho é que Cristo cresça primeiramente em você. Porque Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia que habita em mim, que mora em você. Se Ele cresce, o Evangelho cresce. Uau! Está acompanhando? O nosso querido Timothy Keller, ele disse que talvez a gente esqueceu de pregar o Evangelho para os que estão dentro. O Timothy Keller disse: temos dedicado anos a pregar o Evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que estão fora, e isso é importante e verdadeiro. Mas se todos pregarem a los que estão fora, quem continuará a pregar o Evangelho a los que estão dentro? Porque o Evangelho é uma boa notícia, e essa boa notícia se chama Cristo Jesus. Amém. E os perdidos precisam saber a notícia, mas os que foram alcançados precisamos conhecer a boa notícia. Uau! 1 de Timóteo: você, porém, homem de Deus, diga assim: homem de Deus, mulher de Deus. Ok, observa, não me responda, mas assim vamos fazer um exercício. Me dê uma característica, mas não precisa dizê-la, anote-la aí em seu caderno. Me dê uma característica de um homem e uma mulher de Deus. Não me responda, pense. Ok? A pergunta é para você pensar. Uma característica, eu vou lhe dizer algumas para nós ganhar tempo. Um homem de Deus é aquele que ora. Sim ou não? É aquele que medita nas Escrituras. Aquele que gosta de estar na comunhão com seus irmãos. Sim ou não? Poderiam ser? E aí há outras, perfeito? Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é válido. Mas vamos ver como Paulo descreve a Timóteo o que é ser um homem de Deus. Observe aqui: você, homem de Deus, faz o que o homem de Deus? Qual é o primeiro verbo? Fuja, deixe, abandone. Isso daqui, Paulo é fantástico. Ele não diz assim: o homem de Deus é aquele que ora muito. Ele entende a importância da oração. Ele não está dizendo aqui: homem de Deus é aquele que se debruça sobre os manuscritos da Escritura, mesmo que ele o inclua. Mas Paulo está mentoreando o seu filho na fé, Timóteo, e diz: Timóteo, o homem de Deus, ele foge. O homem de Deus abandona. O homem de Deus deixa para trás. Não abandona necessariamente pessoas, não abandona projetos pela metade, mas ele vai dizer aqui: ele foge daquilo que foi dito anteriormente. Você precisa entender. Os 10 primeiros versículos falam de aquilo que um homem precisa deixar. Agora observe, qual é o segundo verbo? O segundo verbo é fuja e busque.
Está acompanhando? A movimentação de Deus produz luz. A luz demanda separação. Preciso deixar para buscar. Preciso deixar para me apropriar. Preciso deixar para tomar posse. Você está aqui. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não sei se me está entendendo. Me está entendendo? Então eu preciso deixar algo para quê? Para me apropriar de aquilo que já me foi dado em Cristo Jesus. Enquanto a geladeira está cheia, eu não posso colocar na compra de uma feira nova. Sim ou não? Se eu tenho, se eu tenho lugar na minha garagem para um carro e eu estou comprando um novo carro, eu preciso colocar à venda, por assim dizer, esse primeiro carro para colocar um novo carro no estacionamento. E isso é normal, isso é lógico. Mas a gente quer colocar dois carros no mesmo espaço. A gente quer colocar na feira nova em uma geladeira que está cheia. Não sei se me faço entender. Livro de Levíticos 26:10 vai dizer: lança fora a colheita velha para dar lugar a uma nova colheita. Mas nós estamos com unhas e dentes agarrados à velha colheita. Ele define um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não sei se você já deparou esse texto, mas nós, como bons pentecostais que somos, não usamos esses verbos e esses substantivos para descrever quem é um homem, uma mulher de Deus. Você está aqui ou não? Ele disse: olha, fuja e busque, aproprie-se. Não é suficiente que Deus limpe a casa. Agora nós precisamos adquirir nele os móveis para colocar dentro da casa. Você conhece a história, não é? Da mulher que foi liberta e o Senhor disse: olha, a gente limpa a casa, mas essa casa precisa ser ocupada, essa casa precisa ser mobiliada, sim ou não? Porque se ela não é ocupada, ela não é mobiliada, esse mesmo espírito que foi expulso, ele volta com 7 espíritos mais, sim ou não? Então nós precisamos mobiliar a casa, sabe? E os 5 ministérios têm a ideia de mobiliar. Então não é suficiente deixar, não é suficiente fugir. Eu preciso agora buscar, me apropriar. Que diz Paulo? Aproprie-se, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Me deu 12. Combata o bom combate da fé. Qual é a segunda frase? Tome posse. Uau! Tome posse do quê? Da vida eterna. Me está entendendo? Olha, o seu combate, lutar o bom combate, militar o bom combate, é para que nos apropriemos da vida eterna, porque a vida eterna não é um bem que começa daqui a pouco, é um bem que já te foi dado, já te foi otorgado, porque esta é a vida eterna, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, disse Cristo Jesus, e que me conheçam a mim, a quem o Senhor enviou. Está acompanhando? A vida eterna não é um bem futuro. A vida eterna começa aqui e agora, quando você e eu fomos encontrados por Cristo Jesus. Então observe, para me apropriar da vida eterna, eu preciso deixar. Eu preciso abrir mão. Para que, Dario? Para me apropriar de quê? Da vida eterna. A vida eterna é Cristo. A vida eterna não é uma vida necessariamente que dura muito, porque a gente relaciona com vida eterna com eternidade, e está certo, faz parte. A vida eterna, esse eterna é um adjetivo, mas a vida eterna é a vida daquele que é eterno. Você está aqui comigo? É claro que essa vida eterna dura muito, mas essa vida eterna toma relevância quando eu entendo, quando eu compreendo que eu não tenho uma vida tão só que não acaba, eu tenho a vida daquele que é eterno, ou seja, a vida de Deus habita em mim, ela está em mim, mas eu preciso na minha alma me apropriar desta verdade. Amém? Me está acompanhando? Eu tenho uma má notícia para você. Diga assim: eu tenho uma má notícia para você. Deus Pai não tem mais nada para lhe dar. Sabia? Deus Pai não tem mais nada para nos dar. Ele não nos deve nada.
Ele não tem mais nada para nos dar. Pergunte para mim por quê? Porque Ele já nos deu tudo em Cristo. Me está entendendo? Se você tem Cristo, você tem tudo aquilo que você precisa. Mas aí você diz: beleza, Dario, eu creio que o Pai nos deu tudo em Cristo, mas por que eu sou tão carente? Porque você não deixa. Sim, é lógico, me está entendendo? Se me foi dado tudo em Cristo, Dario, mas por que eu sou tão carente? Porque esse tudo ainda não se manifesta em mim. Porque eu preciso deixar, porque eu preciso me distanciar. Para quê? Para me apropriar de aquilo que já me foi dado em Cristo Jesus. Me está entendendo, meus queridos? Me está entendendo? Esta introdução pode mudar a sua vida. Você que chegou aqui tão carente, você que chegou aqui nesta manhã e disse: meu Deus, parece que tudo o que eu ouço não funciona. Então comece a deixar. Comece a deixar sua lista, comece a deixar seus planos, comece a deixar a sua vontade, comece a deixar aquilo que você planejou. Porque a vontade certa tão só vem dos lábios do Senhor. Não é? O apóstolo Paulo ora pelos colossenses e ele diz: eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Não de uma parcela, não de uma quota, não do 10%. Mas ele diz: eu oro para que vocês sejam alcançados pela plenitude da vontade de Deus para as suas vidas. Me está acompanhando? Agora entenda, essa vontade é um mistério. Diga assim comigo: a vontade de Deus é um mistério que está escondida em Cristo. Quando conheço a Cristo, se me revela a vontade de Deus. Que eu simplifique? Se não conhecemos a vontade de Deus, precisamos nos dedicar a conhecer o Senhor. Precisamos fazer uma camiseta com Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando a situação está difícil, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando parece que está todo escuro e não sabemos que direção tomar, prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque em Cristo está a sua vontade, em Cristo está o propósito, em Cristo está, chamémoslo assim, a tradução de todos os meus dias, aqueles que foram escritos no seu livro antes que cada um deles acontecesse. Uau! Me está acompanhando? Então observe, eu acredito na reconstrução dos muros, como o pastor Rogério e a pastora Roberta levaram vocês a orar, a jejuar estes dias. Eu acredito no que ela diz, que o trabalho de um grupo afeta toda a comunidade. Mas nesta manhã eu preciso que você saiba que se você não deixa, você está aqui comigo? E observe, não é, entenda bem, não é uma pregação centrada tão só em deixar características pecaminosas. Me está acompanhando? Porque a gente está acostumado a essa pregação. O pastor está falando de pecado, hay que deixar o pecado. Querido, pecados na etimologia da palavra é errar o alvo. Podem ser coisas que você pensa que são úteis, mas não cooperam. Me está acompanhando ou não? Alô? Você está aqui comigo? Então não diga: não, mas eu tenho uma vida em santidade. Ok, mas pode ter pensamentos que não cooperam. Talvez você não mente, talvez você não rouba no dízimo, na oferta, na primícia. Talvez você não fala mal de seu irmão, mas você aninha, você guarda um pensamento distorcido. Você guarda uma expectativa que não provém de Deus. Você carrega um desejo que não é o desejo de Deus. Alô, você está aqui comigo? E você diz: mas parece que o evangelho não funciona para mim. O evangelho funciona para todos, querido. Só que aí há um parêntese, não é? Entre vírgulas. Para todos aqueles que estão dispostos a deixar. Alô, obrigado por seu amém. Obrigado por sua alegria. Obrigado por seu entusiasmo. Obrigado por seu ui. Está acompanhando? O evangelho é prático, não é? Então eu preciso deixar para poder me apropriar. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, não precisa colocar: deixa a tua terra, deixa a tua família, deixa as tuas costumes, deixa as tuas tralhas para trás e vai à terra que eu te mostrarei. Uau!
Me dê um último, para eu não me empolgar aqui. Gênesis 13, 14, por gentileza. O Senhor disse a Abraão, depois que deixou Ló, sim ou não? Sabe, queridos, na palavra hebraica para o nome próprio Ló é véu. Véu. Então olha o que diz este texto. Quando Abraão arrancou o véu, quando Abraão deixou o que lhe impedia ver, porque disso se trata este versículo. ¿Me está acompanhando? Quando Abraão deixou Ló, o Senhor voltou a falar com Abraão, e o verso 14 agora ele vai dizer: Abraão, levanta teus olhos, porque a questão é ver. Levanta teus olhos e dimensiona a terra de norte a sul, de leste a oeste, porque até onde seu olho alcançar, eu vou lhe dar. Uau! Você está aqui comigo ou não? Sabe qual é? Pergunte para mim, qual é o nosso problema? Que a gente quer ver com o Ló do lado. A gente quer ver com o véu no rosto. Mas estou levantando os olhos, sim. Mas não adianta muito levantar os olhos se o véu não for removido. Quantos já se hospedaram num hotel que tem aquela cortininha que chama blackout, aquilo que deixa escurinho? Sim ou não? Já se hospedou? Ok, o sol está rachando lá fora, sim ou não? Mas se a cortina blackout está sobre a janela, a luz de fora não entra. Você está aqui? Estou profetizando agora. Estou profetizando. Há muitos de vocês que sabem que do lado de fora está o sol, está o dia rachando, está iluminado, mas você não remove a cortina. Não é suficiente que haja luz do lado de fora. Se não removemos, por assim dizer, eu estou profetizando, ok? Se não removemos a cortina do lado de dentro, não é suficiente saber que do lado de fora há luz. Se não removo a cortina, se não tiro o véu, não consigo ver hasta onde Deus quer me levar nesta etapa, hasta onde Deus quer me impulsionar nesta etapa. Estou aqui, estou profetizando aí. Estou aqui nesta manhã. O Senhor me fez levantar cedo, por assim dizer, mais cedo que comumente, não é? Porque lá o culto também é de manhã, mas hoje levantamos um pouquinho mais cedo para poder estar aqui no horário. E me trouxe de Mogi das Cruzes, não sei quanto, 80 quilômetros desde aqui a Mogi das Cruzes, para lhe dizer que é tempo de remover o véu da sua vida. Que é tempo de remover o véu da sua vida, que é tempo de mandar o Ló embora da sua vida. O Ló pode ser um pecado de estimação, o Ló pode ser uma emoção mal administrada pela sua vida, um complexo que te alcança desde a tua infância. E quando você ouve aqui essa síndrome, esse espírito fala mais alto que a voz que você ouve aqui. Então disse, não, é beleza o que o pastor está falando, mas comigo não funciona. Então está na hora de abrir mão de toda emoção deformada, de toda síndrome que te afeta, de todo complexo que te afetou e ainda te afeta, de todo desejo desalinhado. Aqui preciso contar uma historinha, bem rápido. Eu não conto muito essas historinhas, mas preciso contar. Observe aqui, eu sou o filho mais velho, não é? De uma união, de um ativista político, não é? Eu sou chileno, de um ativista político e uma mulher protestante. Eu sou o primeiro fruto de um ativista político e de uma mulher protestante. Minha mãe me ensinou a fé, meu pai me ensinou a pensar. Você está aqui? Porque a religião nos roubou a arte de pensar. Mas meu pai me ensinou a pensar e minha mãe me ensinou a fé. Você está aqui? Pela atividade política de meu pai. A gente sempre viveu uma gangorra econômica. Você está aqui comigo? Então havia tempos que tínhamos em abundância, mas havia tempos que não tínhamos nada. E isso gerou um complexo na minha vida. Um complexo de pobre, vamos dizer assim. Me está acompanhando para que eu me possa entender? Ao ponto, querido, de ter dinheiro no bolso e não comprar. E não, dinheiro no bolso que eu falo para necessidades básicas, daqui eu conto, não é? Mas porque estava mais caro, eu me privava. Eu viajo muito pelo Brasil, mas as primeiras vezes que eu viajei com minha família de avião, eu não queria comprar uma garrafa de água no aeroporto, porque eu dizia, se eu comprar no supermercado, eu vou comprar com o valor de uma garrafa, eu vou comprar 3 garrafas de água.
E isso criava um conflito com minha família. Porque eu dizia, não. A minha esposa dizia, tínhamos nossa filha primeiro, não é? A mais velha. E ela dizia, a menina tem sede. E eu dizia, ela aguenta a sede, porque eu não vou comprar. Me está acompanhando? Eu estou mostrando o meu coração, a que ponto esse espírito de pobreza, esse espírito de inferioridade me oprimia. Não era falta de dinheiro, mas eu achava que se eu pagasse 2, 3 vezes mais por uma garrafa de água, eu estava malgastando os recursos. Mas isso era uma ideia religiosa, porque meu medo era um medo ao futuro, que me faltasse. E isso criava um problema com minha família. Eu discutia com a Cris, a minha filha não tomava água e nós saíamos brigados. Me está entendendo? Hasta que Deus começou a me libertar desse complexo. Me está entendendo? Hasta que eu entendi uma manhã, certo, no aeroporto de Barajas, no aeroporto de Espanha, certo, eu tinha chegado de madrugada de outra cidade e ainda tinha que esperar umas horas, não é? E eu estava com fome, era a hora do café da manhã, como a pastora Roberta falou aqui, mas eu não queria tomar café, porque café, você sabe, no aeroporto é aquela loucura. E eu teve, diante da cafeteria, eu teve, chamamos assim, um papo com Deus, uma conversa com Deus. Eu dizia, Senhor, mas é muito caro tomar café. E o Senhor disse, não, mas não importa se é caro, eu já provi para você. Eu já provi para você. Você não tem que se preocupar se é caro ou barato. Entenda muito bem. Você precisa tomá-lo com maturidade. Sabe por quê? Porque o espírito de pobreza atua em 2 frentes. Ou você é muquirana, ou você gasta até aquilo que você não tem. Me está acompanhando? Então eu não lhe estou incentivando a que você gaste assim, o que você quiser. Não. Mas naquela manhã, frente à cafeteria, Deus diz, mas por que você se nega? Se eu já provi para você. Está entendendo? Então eu estou mostrando um exemplo. De repente a gente diz, e eu estava bem com Deus, eu estava fazendo missões, eu estava cumprindo o ide de Deus, mas com um complexo, com um espírito de pobreza metido dentro de mim. Sabe qual é a expressão? Que não me deixava desfrutar. Porque o evangelho tem um aspecto de desfrutar. Provai e vede. Provar tem a ver com desfrutar. Provar tem a ver com saborear. Não é fazer prova, é provar e vede. O Senhor é bom. Continuou profetizando. Então são dias de deixar para trás, querido, todo complexo. O Senhor quer, foi dito aqui, o Senhor quer reconstruir a sua vida primeiramente. Me está entendendo? O Senhor quer reconstruir o seu interior. O Senhor quer curar a sua alma em frangalhos. Mas para isso precisamos nos expor. Amém? Glória a Deus. Você aguenta um pouquinho mais? Me aguenta? Muito bem. Abra sua Bíblia. Neemias capítulo número 4. A partir do verso 4. Olha o que diz. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não encubras a iniquidade deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, daqueles que edificam. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, hasta que chegamos à metade da sua altura, em toda sua extensão. Diga, quando chegamos à metade, algo acontece. Amém? Me está acompanhando? Este é o texto, pastores, que o Senhor me deu para ministrar nesta casa. Ok? A primeira parte é importante, mas é a entrada. Este é o prato forte. Amém? Me está acompanhando? Guarde isto. Quando se chega, a metade é uma fronteira. 26 dias, chamémoslo assim, profeticamente falando, é a metade. Eles chegaram até a metade na construção do muro. Pois o povo trabalhava com disposição. Observe, até a metade parece que a gente tem todo o gás, ok? Hasta atingir a metade, ok? E eu estou usando 26 dias, mas isto é metade do processo, metade da etapa, metade da semana. Até quarta-feira parece que a gente tem todo esse gás, sim ou não?
Aí a quinta, a sexta parece que, meu Deus, já não aguento mais. Me está acompanhando? Na metade há uma fronteira. Eles trabalhavam com toda disposição. Próximo. Quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado, hasta a metade há avanço, hasta a metade há progresso, e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Observe, não é para ficar com medo, mas na metade os inimigos se ativam. Não tenho todo esse tempo porque preciso ser exato nesta manhã. A grande maioria dos inimigos são mistura de judeus. Você está aqui? São meios irmãos de Israel. Você está aqui? Ok, para que você entenda isto, pergunta básica: quem vendeu José? Mentira. Essa é a resposta da escola dominical. Você precisa se atualizar. Vou lhe dar uma segunda chance. Quem vendeu José? Os meus irmãos. Você está aqui? José tinha o mesmo pai, mas não era filho da mesma mãe dos outros. Você está aqui ou não? Porque Raquel só teve 2 filhos. Irmão de pai e irmão de mãe era só Benjamim. Os outros eram meios irmãos. Você está aqui? Alô? Observe, não tenho esse tempo. Eu volto outro dia. Já me estou convidando, está entendendo? Eu volto outro dia. Mas tudo o que mistura persegue o que é legítimo. Tudo o que é misturado persegue o que é legítimo. Me está acompanhando? Se torna inimigo. Enquanto Jesus esteve vivo, quem eram os principais opositores de Jesus? Seus irmãos. Então observe, tudo o que mistura na sua vida persegue o que Deus está gerando, persegue o que Deus quer edificar. Toda mistura entre alma e espírito vai se levantar como um inimigo para poder sabotear aquilo que Deus está construindo. 8. Isso, observe, isso acontece quando chegamos à metade. Ok? Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Depois de los 26 dias, a ferramenta, a estratégia que os inimigos usam é gerar confusão. Então observe, estou profetizando, neste ano, cuide-se da confusão, fuja da confusão, não discuta na internet, não se meta em coisas que não sabe, não queira dar opinião naquilo que não é a sua área, distancie-se disso, porque enquanto construímos, os inimigos se levantam para parar a construção e usam a confusão para paralisar a edificação do muro. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Observe aqui, não quero que tome oração por oração. Amém? Porque nós, como bons pentecostais, insisto, eu acredito no poder da oração, mas a gente usa a oração como chacinho de hortelã. Sim ou não? Entende essa expressão? Dói a cabeça, chacinho de hortelã nele. Dói a barriguinha, chacinho de hortelã nela. Dói no seu joelhinho do pastor Dario, chacinho de hortelã. A oração não é chacinho de hortelã. Me entende o que eu estou dizendo? Compreende? Tome a oração como posicionamento. O posicionamento los levou a orar. Me acompanha nisso? Então, na metade ou até a metade, se chega a uma fronteira. Edificamos com entusiasmo, com vigor, mas os inimigos veem o progresso da obra de Deus nas nossas vidas e se levantam. Quem são os inimigos? A mistura. Os que são meios, certo? Meios irmãos, meios convencidos, meios tomam só a metade do propósito, não o propósito inteiro. Você está aqui comigo? Agora, eles usam a confusão para paralisar a construção. Mas oramos ao nosso Deus e pusemos que? Está vendo que é posicionamento? Aqui está nosso problema. A gente ora, mas não se levanta como vigia. Alô? Está escutando, comunidade Zoe? Estou profetizando. Não sei se você está entendendo. Estou profetizando. Me está acompanhando? Isaías 62, parece verso 6. Colocarei sentinelas sobre teus muros, atalaias, que te farão lembrar, Senhor, toda palavra de alegria e justiça sobre Jerusalém. Me está acompanhando? Oramos, mas não nos posicionamos como atalaias. Está na hora.
O posicionamento gera um clamor e nos posicionamos como sentinelas, como atalaias, como profetas do Senhor sobre o muro. De dia e de noite, para quê? Está em plural, para nos proteger deles, para proteger a sua casa e a casa do seu irmão. Não podemos ser egoístas. Não, só estou orando pela minha vida. Não. A oração tem que ser corporativa nestes dias. Guarde este termo, esta nomenclatura. São dias de adoração corporativa. São dias de oração corporativa. São dias de nos levantar como um corpo. São dias de Cristo se revelar como corpo a nós. Um Cristo corporativo sendo edificado sobre a face da terra. Próximo. 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Este é o cerne desta palavra. Está acompanhando? Sabe por que o muro não avança? Sabe por que não avançamos na edificação? E eu sei que o muro é tão só uma figura profética para aquilo que Deus está fazendo, porque há muito entulho em nós. Está acompanhando? A mídia precisa registrar isto. Deus não edifica sobre entulho. Você está aqui comigo? E eu vou lhe explicar. Todo domingo, após domingo, que você vem aqui, nós, e vou usar nós, não é? Os ministros da casa, e vou me incluir, nestes 52 dias, certamente passaram muitos homens de Deus por aqui, os pastores desta casa. A gente vem como uma bola de demolição. Entende o que é uma bola de demolição? Dessa bola de aço, certo? E a gente vem com a palavra sobre você. Pá! E a gente demole, esse é o verbo. Sim, estruturas antigas. Certo? Jeremias 1:10. Por isso te levantei como profeta, para edificar. Mas para edificar precisas demolir, precisas arruinar, precisas condenar, precisas ver a planta e ver o que está fora do projeto. Me está acompanhando? Eu estou profetizando, não sei se você percebeu. Domingo após domingo somos demolidos nesta casa. A tarefa dos apóstolos e profetas é demolir, é condenar a construção que está fora do plano, fora do desenho. Me está entendendo? Mas trabalho seu e meu é remover o entulho. O entulho está na sua alma, meu irmão. O entulho está na minha. Me está entendendo? Mas você precisa sair por aquela porta, que Deus não edifica sobre entulho. Observe, os trabalhadores se cansam, os trabalhadores se esgotam, a gente sua, sabe por quê? Porque há muito entulho na sua alma. Alô? Você está aqui? A gente se esgota, vou colocar assim. A gente diz: olha, domingo após domingo estamos martelando, não é? A gente sigue, por assim dizer, o princípio de água mole em pedra dura. Vamos que vamos, todos os domingos, às quartas-feiras, não sei, no grupo caseiro, não sei as dinâmicas, mas nós estamos lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente diz assim: meu Deus, até quando? Até quando? Até que você decida remover o entulho. Conectado com a introdução, é tempo de remover o entulho, é tempo de deixar o entulho, é tempo de evacuar e deixá-lo em um lugar certo. Já viu que na casa, quando há uma reforma, para continuar a reforma, a gente tira o entulho daí e lo coloca lá? Já percebeu? E depois hay que tirá-lo de lá e o entulho parece, não sei, vai viajando dentro da construção. Não. A Escritura diz que havia um lugar específico para o entulho, certo? Havia um montoro do entulho, havia um lugar para o lixo. Me está acompanhando ou não? Toda casa tem um lixo, queridos, ou não? Mas quando a gente visita uma casa, a gente não procura o lixo. Mas toda casa tem um lixo. Eu vou lhe dizer mais, eu estou profetizando ainda. Todo alimento processado produz lixo. Está entendendo o que eu estou dizendo? A pizza é boa, mas ela vem em uma caixa. Você está aqui ou não? E essa caixa vai para o lixo. E a gente tem um espírito de acumulador de lixo. Está entendendo? A gente diz: mas essa caixinha de papelão pode servir para alguma coisa. Sim ou não? Mas este frasquinho de, não sei, de palmito pode servir para alguma coisa. Sim ou não? Irmão, está na hora de jogar fora. Está na hora de jogar fora. Porque toda comida processada produz lixo. Entende o que eu falo por comida processada?
Entende o que falo por comida processada? Toda comida processada. Querido, eu estou liberando sobre você uma comida processada, porque fui eu que ouvi de Deus. Me está acompanhando? Me está entendendo? E há alguma coisa nesta palavra que pode ser minha. Me está entendendo? É o que Paulo disse: eu preciso reter o que é bom e o ruim, certo? O lixo produzido, por assim dizer, a impureza produzida, eu preciso evacuá-la. Mas sabe o que acontece conosco? Nos tornamos peritos em só observar lixo. Eu vou lhe dar outro exemplo. Quando o neném faz suas necessidades, a mamãe dá banho no neném e joga a água e a fralda fora. Nós temos uma tendência, quando alguém faz suas necessidades, espiritualmente falando, a gente joga tudo fora. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças. Quando há muito entulho na minha vida, eu me canso. Quando há muito entulho, entenda-me muito bem, com muito amor e carinho, em uma comunidade de fé, os pastores se cansam. Está na hora de contratar a caçamba, meu irmão. Está na hora de contratar a caçamba. Certo? Eu quero profetizar: a caçamba está chegando na tua casa. A caçamba está chegando na tua casa, meu irmão. A caçamba está chegando na tua casa. Está na hora de jogar o entulho da tua alma fora. Me está entendendo? Aquilo que não dá para edificar, não pense: ah não, mas isto, sabe, alguns materiais foram reaproveitados. Não todos. Você pode estudar Neemias. As pedras foram reaproveitadas, mas o demais não foi reaproveitado. A primeira expedição de Neemias em um lombo da sua mula foi entre os montões de entulho. Está acompanhando? Próximo, para eu terminar. Os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Observe, os inimigos, o foco dos inimigos não é você. O foco do inimigo é parar a construção. Ok? O foco não é você. Você é o meio que ele vai usar, o acesso que ele vai usar para deter a construção, mas o foco não é você. Ele investe tudo o que ele tem para parar o que está sendo edificado. Próximo. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos lados. Esta é a pior condição. Quando o excesso de entulho começa a gerar palavras de desânimo de dentro. Quando Golias grita de fora, tranquilo. Sim ou não? Mas quando os 10 espias gritam de dentro, você está aqui? Entendeu a colocação? Quando Golias grita do lado de fora, o povo recua, mas aparece um valente. Mas quando os 10 espias se levantam e os próprios que ouviram, os próprios dizem: a palavra do Senhor é verdadeira, mas há gigante. Quando o desânimo surge do meio, é mais difícil, é mais complicado. Continuemos. Por isso posicionei alguns do povo por trás dos pontos mais baixos do muro. O ponto mais baixo da sua vida é sua alma em frangalhos. Está entendendo? Observe bem o que eu vou lhe dizer. Nosso problema não é espírito, nosso problema é alma. Meu problema e o seu é o estado da minha alma. Então você precisa se levantar como sentinela da sua alma. Você precisa cuidar da sua alma. Você precisa remover o lixo da sua alma. Hoje nós chegamos ao dia 52. Isso é uma figura terrena daquilo que está acontecendo no mundo do espírito. Esta construção não termina hoje. Concorda comigo ou não? Na verdade, começa hoje. Vocês jejuaram para começar. E agora vocês vão ter que permanecer. E o Senhor te está dizendo: para permanecer, você tem que tomar atenção, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar do seu interior, você tem que sarar suas emoções, alinhar seus pensamentos, deixar que a mente de Cristo traga sua mente humana e carnal, para que possamos chegar ao final de uma etapa, certo? A construção do muro não aponta para a edificação completa, mas para a edificação de uma etapa dentro de uma grande construção. Os lugares mais baixos
As brechas estão na sua alma. As fragilidades estão na sua alma. Me está acompanhando? São dias, pastores, de enfatizar isso. Me está entendendo? Há frisaduras, é a palavra, rachaduras na nossa alma. E por aí, querido, todas as vezes Deus libera, chamamos assim, água nesta casa. Mas os vasos que retêm a água é os que estão menos rachados. Me está acompanhando? Não há nenhum dia que Deus não derrame água nesta casa. Ou as atividades que você tem nos lares, qualquer dinâmica, Deus vem, chamemos assim, numa ilustração, a derramar água. Mas por que parece que você chega em casa e a água que se derramou parece que foi embora? Porque seu cântaro, o seu vaso está rachado. Ezequiel capítulo número 10, Ezequiel tem uma visão dos 4 seres, não é? Mas em vez de boi salvagem, ele vê o rosto do querubim. Me está acompanhando? Depois você lê isso. Ele não vê o rosto do boi salvagem, ele vê o rosto do querubim. Querubim significa aquele que guarda, aquele que retém. Me está acompanhando? Quero usar essa ilustração. São dias de sermos marcados com a marca do querubim, por assim dizer. Não sei se você me está entendendo. São dias de reter, são dias de guardar, são dias de imitar a formiga, porque se vem dias complicados, vem dias difíceis. Sabe qual é a ciência da formiga? A ciência da formiga não guarda uma etapa antes, guarda 2 etapas antes. Porque ela no verão, ela guarda para o inverno. Me está acompanhando? E entre o verão e o inverno está o outono. Mas ela começa a guardar no verão. Sabe por quê? Guarde isto, por gentileza. A geografia humana me diz que há 4 estações, mas na verdade só há 2. São inverno e verão, porque outono e primavera é transição. Guarde isto, por gentileza. Guarde isto. Sabe, no calendário pode ser, mas outono e primavera não é estação. Outono é uma preparação para adentrar no inverno. Primavera é uma preparação para adentrar no verão. Me está acompanhando? Então por isso a formiga guarda no verão. Ela não guarda no outono para o inverno. Mas a gente guarda no outono. A gente se prepara. A gente diz, não, estou preparado para a próxima. Não, a gente precisa estar preparado antes do antes. Não sei se me faço entender nesta manhã. Ok. Nos muros baixos, nos lugares abertos, nas brechas, dividimos por famílias. Eu vou trocar essa divisão. Multiplicamos as famílias. Diga assim comigo: o reino não divide, o reino multiplica. Está entendendo? Isso quer dizer que você tem que tomar posição na sua casa. Você tem que se posicionar, marido tem que se posicionar, esposa tem que se posicionar. Para quê? Para que seus filhos também se posicionem. Multiplicamos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos, provistos de uma tecnologia para defender a casa e o muro. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: diga, todo o povo incluído. Amém? Ninguém fica de fora. Os ricos, os governantes e todo o povo. Todos dentro. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem. Lutem por quê? Meus irmãos, é corporativo isto, meu irmão. Luto por minha casa e luto por meus irmãos. Me está acompanhando? Lutamos como de costas um para o outro. Enquanto um avança, o outro cuida da retaguarda. Me está acompanhando? Não é só pela minha casa, não é só por Gedeão e pelo Senhor, não. É pelo Senhor, é pela minha vida, pela minha casa e pelos meus irmãos. Porque o Senhor é grande, temível. E lutem pelos seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas esposas e lutem por os lares de você. É que desenhe. Está claríssimo. Me dê o próximo. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado, grife essa expressão, a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para seu trabalho. Está acompanhando? Deus é poderoso para desfazer a trama. Deus é poderoso
para frustrar os planos. Deus é poderoso. Há uma ação dele e há uma reação, se poderíamos dizer, nossa, de cuidado e de posicionamento. Ok? Eu vou continuar aqui. Daquele dia em diante, enquanto a metade de meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças. Precisa entender essa estratégia. Não podemos correr todos para o mesmo lugar. Uns vão para um lugar e outros ficam na retaguarda. Me está entendendo? A metade dos homens. Os homens faziam o trabalho e a outra metade permanecia armada com lanças, escudos e arcos. Importante que frisa novamente isto. E coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Me deu o próximo. Que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam arma. Não é só o trabalho, é vigilância também. Próximo. Cada um dos construtores trazia na sua cintura uma espada enquanto trabalhavam. Reforça essa ideia. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Ministério profético. Pronto a anunciar. Aonde está a brecha? Aonde está o muro mais fraco? Para nos poder mobilizar. Amém? Quero terminar esta palavra para lhe dizer: não é sábio parar pela metade. Não é prudente parar pela metade. A gente só pode parar quando o céu dizer, quando Deus dizer, basta, chega, já chegou, já completou. Ok? Me está acompanhando? Tome muito cuidado, porque na metade da construção os inimigos se potencializam. E a ideia do inimigo é me fazer desistir pela metade. Não pare. Não pare. Não pare. Dario, até quando bato na porta? Até que o céu abra a porta. Dario, até quando, certo? Há um texto que o rei precisava golpear as flechas na terra. Até quando golpeou? Até que o céu diga, pode parar. Até quando insisto com essa palavra? Até que o céu diga, não, mude, vire a folha. Amém? As circunstâncias não podem te parar, ou não deveriam te parar. Os problemas não deveriam te parar. O único autorizado para dizer, você chegou, para, não desista no sentido de parar, tá entendendo? Não de desistir, mas pare, já chegou, basta, já cumpriu. Você tem que ouvir a voz do céu. Não cometa o erro do rei em 2 de Reis 3. Ele parou antes de lo que deveria parar, e porque parou antes, não é? A bênção foi parcial e não foi total. Depois você lê lá. Não tenho tempo para isso. Mas este é o recado de Deus para esta casa nesta manhã. Deus se move, gera luz. E quando gera luz, demanda separação. E Ele, nesse texto, está dando algumas instruções para que vocês entrem de cheio nesta construção que se inaugura hoje, poderíamos dizer assim, sabendo do que nos espera. Mas guarde isto, não podemos parar pela metade, porque aquele que começou, Ele mesmo nos vai levar à conclusão, porque aquele que começa, termina. O Senhor não parou nada pela metade, nunca. Nem o pecado consegue parar Deus. Não sei se você entende isso, e isso não é o pecado na sua vida, mas nem o pecado conseguiu parar Deus, porque o propósito eterno se cumpriu de igual maneira. Deus encontrou um caminho, Deus encontrou, certo, uma trilha, e isso não quer dizer que Ele aceita teu pecado, me está entendendo? Mas nem o pecado consegue parar Deus. Fique de pé nesta manhã.